Olá, meu querido irmão, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos então a mais uma reflexão bíblica, um tempo de estudo bíblico nesse culto da quinta-feira. Nós estamos a estudar o livro do pastor John Piper, não é? Coronavírus e Cristo. O que é que esse livro tem para nos ensinar? Para onde é que ele aponta para as Sagradas Escrituras? E o texto de hoje vai falar sobre isso, o capítulo de hoje. O capítulo 2 vai falar sobre o sólido fundamento. Você tem um sólido fundamento em sua vida? Eu acredito que sim. Você que me escuta aqui é porque tem esse sólido fundamento. Se você ainda não tem essa certeza desse sólido fundamento em sua vida, você precisa disso. Você precisa alicerçar a sua vida em algum lugar que seja firme, que seja sólido, seja um fundamento sólido. E o pastor John Piper vai falar sobre isso no capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte, eu vou ler alguns textos porque esse capítulo é tão enriquecedor. Ele diz o seguinte: importa muito pouco o que eu penso sobre o coronavírus, é até irônico, ele vai dizer depois, ou sobre qualquer outro assunto, mas importa para sempre o que Deus pensa. Ele não está em silêncio sobre o que ele pensa. Não é interessante pensarmos assim? Mais importante do que as palavras do pastor John Piper, de qualquer outra pessoa, que Deus pensa sobre o coronavírus. E ele não está em silêncio. Como, pastor? Se o coronavírus é algo recente, a Bíblia foi escrita tantos anos atrás. Vamos ver o que aqui a Bíblia vai nos ensinar? Jesus primeiro vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus não pode falhar. João 10:35. O que Deus diz é verdadeiro e justo. Salmo 19, versículo 9. Sua palavra é, portanto, um fundamento sólido para a vida. Estabeleceste para sempre os teus testemunhos, Salmo 119, versículo 152. Ouvir a Deus e crer nele é como construir sua casa sobre uma rocha e não sobre areia. Mateus 7, 24. Aqueles que ouvem e cumprem a minha palavra são como aqueles que foram prudentes e construíram a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo, e essa rocha é a palavra de Deus. Hoje eu brinquei com a Pri, a dizer que o primeiro versículo que o João vai aprender é João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o Logos, a palavra é Deus. A palavra dele é o tipo de conselho que desejamos seguir. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Salmo 28, versículo 29. Seu entendimento não se pode medir. Salmo 147, versículo 5. Quando ele aconselha sobre o coronavírus, seu conselho é firme, inabalável e duradouro. O conselho do Senhor dura para sempre. Salmo 33, versículo 11. Mas de que maneira o Senhor vai falar sobre o coronavírus? Então, deixe-me ler o versículo que ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer isso citando 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Eu ia dizer 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim: entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Como é que nós podemos ficar entristecidos e sempre alegres? E ele vai nos dizer, o pastor John Piper, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, é saber que a soberania que poderia parar esta crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Eu vou repetir. É saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. De fato, mais do que sustenta, adoça com a esperança de que os propósitos de Deus, são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. Então, qual é a rocha? Qual é o nosso fundamento? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. É ali que nós devemos alicerçar a nossa fé. E a nossa fé é um salto no escuro? Algumas pessoas dizem isso, que a nossa fé é um salto no escuro. E ele vai dizer que não. Olha que interessante. A visão bíblica da fé não é um salto no escuro. É assegurada e bem fundamentada. Chama-se fé.
não porque não tem um fundamento. Chama-se fé porque envolve confiança. Então, crer é também pensar. Há fundamento, há razão na nossa fé, né? O apóstolo Pedro vai dizer isso, que nós devemos ter mansidão, com mansidão apresentar a razão da nossa esperança. Então, a nossa fé tem fundamento. Ela se chama fé porque exige de nós confiança. Jesus não chamou os crentes de cegos. As pessoas dizem que a fé é um salto do escuro, mas biblicamente é o contrário. Jesus chamou os incrédulos de cego, né? Mateus 15, verso 14, capítulo 15, versículo 14. Vendo, não veem. Mateus 13, 13. A fé salvadora na palavra de Deus é baseada em ver. E onde é que nós conseguimos ver? Para onde nós devemos olhar para enxergar essas promessas? Na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra de Deus. Então, Paulo, quando escreve aos Coríntios, também na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: Satanás faz tudo o que pode para cegar o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que acontece com aqueles que não creem. Eles estão cegos. Satanás faz de tudo para cegar o entendimento dos não crentes. Em outras palavras, existe um tipo de luz espiritual, diz o pastor John Piper, que brilha através do evangelho. O evangelho é a história da salvação. Que tipo de luz é essa? É a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que nós enxergamos e é isso que nos faz enxergar. E onde é que nós encontramos essas coisas? Na palavra, em suas promessas. É lá que nós devemos olhar, irmãos. Eu já disse isso essa semana para um irmão e repito para aqueles que me escutam essa tarde. Aproveite esse tempo para ler a sua Bíblia. Lê de uma forma diferente, sem pressa. Aproveite o tempo para rabiscar, para tomar nota, para tirar dúvidas com o dicionário, buscar na internet. Leia, faça um propósito de ler a maior quantidade possível, não é? Não de forma corrida, mas com entendimento, com entendimento. E ele vai citar um exemplo que eu achei tão interessante. Ele diz assim: o modo como conhecemos a glória de Deus nas Escrituras é semelhante ao modo como sabemos que o mel é mel. Como é que nós sabemos que o mel é mel? A ciência e a tecnologia podem dizer que determinado frasco contém mel por causa de experimentos químicos, assim como os estudiosos da Bíblia podem argumentar convincentemente que a Bíblia é historicamente confiável. Mas a maioria das pessoas não é um cientista ou um estudioso. Sabemos que algo é mel, por quê? Porque o provamos. Mais forte do que qualquer outro argumento, a palavra de Deus é possível ser provada, né? E é ela que transforma a nossa vida pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Da mesma forma, diz o pastor John Piper, há uma doçura divina na glória de Deus, na mensagem da Bíblia. Ela toca uma parte de nós que sabemos ter sido colocada lá por Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 103, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Mais que o mel à minha boca, né? Um professor de hebraico dizia isso, que as crianças, quando na sua primeira aula na escola, os professores escreviam esse versículo com mel, pediam que elas experimentassem as letras, não é? Do alfabeto hebraico, mais doces que o mel. É a palavra do Senhor. Provem e vejam que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Este é um ver e provar verdadeiros, não é faz de conta, é ver e provar o que está realmente lá. Então, quando Jesus diz a Escritura não pode falhar, em João 10,35, quando o apóstolo Paulo diz toda a Escritura inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, e quando o apóstolo Pedro diz que os autores das Escrituras foram movidos pelo Espírito Santo, 2 de Pedro 1,21, nosso coração diz sim. Por quê? Porque nós provamos e vimos, nós conhecemos isso em nós.
é o conhecimento bem fundamentado. Nós não estamos a dar um salto no escuro. Toda a nossa alma responde com o brado bíblico. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Salmo 119, versículo 160. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Salmo 119, versículo 89. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 30, versículo 5. Salmo 94, versículo 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então ninguém, meu querido irmão e irmã, pode consolar o seu coração, pode encher o seu coração de alegria, mesmo em meio a esse caos da pandemia. Ninguém nesse mundo tem o poder de fazer isso, assim como a palavra de Deus. Então, encharque o seu coração da palavra, encha o seu coração da palavra de Deus durante esses dias, seja através da leitura bíblica, que é muito importante, a leitura da sua Bíblia, tome nota, é um excelente exercício, seja através do áudio, que às vezes eu disponibilizo aqui no grupo trechos das escrituras em áudio, ou você pode pesquisar na internet também outras, ou aplicativos no telemóvel, louvores que apontam para as escrituras, livros que apontam para as escrituras. Então encha a sua vida da palavra de Deus. Ela vai trazer alegria em meio ao caos, né? Em meio a essa tristeza das notícias da pandemia. Esse é o devocional, a mensagem que eu gostava de deixar para você essa tarde. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. É a minha oração. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço para todos. Em nome de Jesus.